Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã. Nós estamos começando o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar sobre temas importantes para a nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre um órgão que é extremamente importante no trabalho que realiza, que é o Conselho Tutelar. Um órgão que já atua há muito tempo junto à sociedade civil e que desenvolve um trabalho muito importante. Nós vamos conhecer um pouco mais das atribuições do Conselho Tutelar, as principais ações e também as parcerias que são desenvolvidas durante o ano. Para falar sobre este trabalho do Conselho Tutelar, nós temos a presença do vereador Paulo César Soares e que trouxe como convidada para esse primeiro bloco a presidente do Conselho Tutelar, Aleda Caroline Morcelli Pelim. Ela que vai falar nesse primeiro bloco sobre o Conselho Tutelar e no segundo bloco teremos uma outra convidada também do Conselho para continuar abordando esses temas. Vereador, prazer recebê-lo aqui na TV Câmara e o senhor traz como convidadas duas integrantes de um órgão que é muito importante para a nossa sociedade, que é o Conselho Tutelar. Com certeza, trazendo a Leda, que é presidente do Conselho Tutelar, porque nós, todos da cidade de Tupã, temos pouca informação a respeito do Conselho. Não temos base do trabalho que é bem feito, que vocês fazem, e é isso, a gente quer saber como é esse trabalho, porque várias coisas a gente não sabe como é que é, e a população também ficando mais informada. Obrigado, vereador. Leda, seja bem-vinda à TV Câmara para falar sobre o Conselho Tutelar, que é um órgão muito importante para o nosso município. Obrigada pelo convite, essa oportunidade de estar falando mais uma vez do nosso trabalho, uma vez que sim, ainda é um tabu o Conselho Tutelar, ele ainda é visto como um órgão de punição, quando na verdade nós estamos aqui para cumprir, buscando os direitos e o que é de dever também das nossas crianças e adolescentes. Bom, para a gente dar início ao nosso bate-papo, o que é o Conselho Tutelar? Qual a função, as principais atribuições do Conselho Tutelar na cidade? A nossa função é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, buscando tudo aquilo que lhe é de dever também, de direito, desculpa. Então, a saúde, a educação, o lazer, a cultura, tudo aquilo que as nossas crianças têm como direito e também buscar a segurança e a garantia desses direitos são cumpridos pelo Conselho. O Conselho ele é um órgão, ele pertence à prefeitura, ele pertence ao município, Qual é a composição do Conselho? Ele é um órgão autônomo, Nós somos formados por 5 conselheiros que cada um exerce essa competência, de buscar e corresponder tudo aquilo que está descrito no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, ele não tem uma vinculação direta com o município. Ele atua, é um órgão de atuação, mas que ele trabalha em parceria com vários órgãos. Com a assistência social do município. E para entrar no conselho, vocês são 5, a função de cada um e como é que uma pessoa se torna conselheiro? Quais são as atribuições? Para entrar no conselho, existem alguns critérios que são o candidato se candidata, aí ele busca pelos votos daqueles que estão inscritos, dentro dos que podem estar votando. Ele é escolhido pela sociedade, por algumas instituições cadastradas. Aí ali ele apresenta o seu ponto de vista, a sua formação, aqueles que são formados, o objetivo, a intenção e o conhecimento, que é o principal do estatuto, que é para exercer aquilo que ele é de função. O conselheiro, existe um perfil, assim, se não tem uma formação específica, mas o que uma pessoa deve ter para que ela possa ser um conselheiro e exercer bem as suas funções? Eu acredito que o perfil humanizado, porque uma vez que a demanda do conselho, uma vez que chega uma situação no conselho, porque algo já tem sido agravado, Então, desde que seja uma suspeita ou até mesmo um fato concretizado, a gente precisa ter um olhar um pouco mais humano, um conhecimento, um preparo para receber aquela demanda, para lidar com aquela situação, com a família fragilizada ou às vezes alterada, Então eu acredito que esse preparo, além da capacitação do conhecimento que o nosso município fornece também para a gente, o preparo emocional para lidar com essa demanda. Você falou, da questão da família. Muitas vezes a gente imagina que o conselho atende apenas o adolescente ou a criança. Qual que é o público-alvo, a faixa etária que é atendida e qual o papel da família também nesse atendimento?
Na verdade, não tem uma faixa etária específica, né? Depende da situação. Então, tem casos de evasão escolar, que às vezes é mais adolescentes, tem casos ou suspeitas de abuso, que envolve tanto criança quanto adolescente, né? O papel da família, o mais importante é acolher essa situação em que a criança ou o adolescente está vivenciando, né? Então, para isso, a gente conta muito com o trabalho da rede também. Como é que chega uma questão para vocês lá? Alguém leva uma denúncia? Como é que o conselho é provocado para desenvolver o seu trabalho? Nós trabalhamos com a rede, então essa denúncia ela pode vir através da saúde, da educação, pode vir de forma anônima, nós temos canais, né, de denúncias que nós recebemos de forma anônima, então dependendo do teor dessa denúncia, ela chega ou por um ofício, ou por um telefonema, ou por e-mail. Aí vocês então recebem uma denúncia, muitas vezes alguém liga, viu uma situação que imagina que seja do conselho, aí vocês vão apurar esse caso, se é de competência do conselho, para começar a agir. Isso, muitas situações as pessoas elas se confundem, achando que o conselho ele é um órgão de investigação, né? Então não é. A gente acolhe a denúncia, vê se é das nossas atribuições, não sendo, ou a gente orienta a pessoa a buscar, né, o meio correto, ou nós acabamos encaminhando também. Vereador, nesse comecinho de bate-papo, quantas atribuições um órgão como o Conselho desenvolve em Tupã, né? É verdade. E eu queria saber uma coisa. O Conselho, ele tem apoio da Prefeitura? Como vocês fazem? Como, por exemplo, quando vocês vão fazer uma ocorrência, vocês vão com um veículo próprio? Tem um veículo de vocês? Isso que eu queria saber. Nós temos. Lá no Conselho nós temos o nosso veículo, nós temos um motorista cedido pela Prefeitura, nós temos uma parceria com o município, né? É isso, o veículo é o nosso. É de do vocês, Conselho. mas a Prefeitura tem essa parceria. Tem. É um veículo particular de vocês ou é um veículo do Conselho? É um veículo do Conselho. Do Conselho. Ô Leda, quais são as ocorrências que chegam para vocês? Assim, quais os tipos, né, de ocorrências que chegam lá? Violência, né, violência contra a criança ou adolescente, nós recebemos evasão escolar, aquele aluno, né, que está com um número de faltas elevadas, aí tem suspeita de abuso, maus tratos, uso de entorpecente, né, o comportamento, até em relação ao comportamento do adolescente, são demandas que chegam para a gente, que apesar da gente muitas vezes ser apenas de encaminhamento à saúde, né, a gente acaba acolhendo essa família também. Um caso específico de evasão, por exemplo, um aluno começa a faltar muito na aula, começa a não ir mais à escola. Quem leva essa demanda para você e como é que vocês agem nesse caso? A própria escola. A escola nos encaminha, né, que o aluno ele já atingiu a porcentagem de falta permitida e a partir daí nós notificamos a família para entender o que está acontecendo, né? Às vezes é uma situação assim que a própria família consegue articular com a escola, às vezes são situações que precisam ser encaminhadas para a rede, né? Mas sempre orientando a família da importância para que não haja abandono intelectual, né? Porque o abandono intelectual ele caracteriza como um crime e a família responde por isso. Vocês procuram identificar, porque a evasão escolar ela pode ter várias motivações, né? Desde o aluno que não quer mais ir à escola, por problemas de bullying dentro de uma sala de aula, por dificuldade de aprendizagem, por problemas na família, violência, alcoolismo, quer dizer, vocês trabalham essa questão também? Sim, aí dependendo dessa situação em que há um comprometimento na família, aí essa família ela é encaminhada para a rede, né? Seja para os órgãos, ou pelo CRAS, para o CREAS, ou até mesmo para a saúde, para um acompanhamento psicológico, neurológico, né? Uma avaliação neurológica. Então vocês fazem essa triagem e o encaminhamento e acompanham também? Isso, aí a partir do momento em que a gente faz o acompanhamento, a família costuma corresponder. Casos de violência, você falou, existem vários tipos, né, de violência, além da violência física, psicológica. Vocês atuam também? Todos os tipos? Como é que vocês identificam isso? Sim, existem violências que ultrapassam, né? Não que existem violências boas, só tem ruins, mas algumas delas ultrapassam aquilo que a gente enxerga, falando de um jeito frio, como o normal, né? Mas em casos de violência existe essa orientação familiar, existem casos em que a criança ela precisa ir para um ambiente um pouco mais seguro, ela precisa estar num lugar mais seguro, né? Depende da intensidade e da forma com que está vindo essa violência. A violência psicológica também exige um atendimento, né, um pouco mais delicado, acompanhado
por um profissional, que inclusive é uma falta que nós temos, né? Nós temos um projeto bem bacana em parceria com o Conselho, que é os psicólogos do bem, mas mesmo assim a nossa demanda ela é muito grande, existe uma fila de espera, né? E os nossos profissionais, apesar de muito solistas, acabam não conseguindo dar conta dessa demanda, né? Em eventos, o Conselho tem uma participação, porque eu já vi muitas vezes em eventos, vocês trabalhando durante a noite, a madrugada, finais de semana, né? O conselheiro não tem dia nem hora, né? Qual a função de vocês em eventos? Na verdade, os conselheiros que você viu em evento foi um pouco equivocado, né? Porque a nossa presença em evento, ela, na verdade, não é a nossa atribuição. Enquanto conselho, a gente não pune, não tem como multar, não tem como cobrar, né, do órgão que está, por exemplo, vendendo uma bebida alcoólica ali para adolescente. Então, em situações como o evento, a vigilância sanitária, o PROCON, são órgãos que podem realmente exercer algo que o conselho, que não compete ao conselho, que não é uma atribuição nossa. Então não é atribuição de vocês, por exemplo, uma Exapit ou um outro evento, os conselheiros estarem lá fazendo esse trabalho, não, né? Não, agora se tiver alguma situação em que, por exemplo, a polícia militar não localiza a família, a polícia militar acha algo estranho, uma situação, né? Ou até mesmo as pessoas que estão no evento visualiza algo que esteja comprometendo a integridade de um jovem, né, de uma criança ou de um adolescente, aí sim o conselho é acionado. Interessante, né, vereador? Porque a gente acompanha há algum tempo e antes nós tínhamos uma figura não sei se o conselheiro, mas uma pessoa que ia cuidar de menores em eventos e ficava na portaria para ver se a criança não entrava, né? Tinha essa figura, né? Eu não sei, é uma parte anterior, né? Hoje vocês seguem o estatuto da criança. Na verdade, a gente até fica um pouco, sai como um órgão maldoso justamente por isso, mas é como você falou hoje. Hoje a gente tenta seguir o mais risca possível que está no estatuto, né? Mais a risca possível. E a fiscalização não é a nossa atribuição. Interessante isso, para a gente entender, né, o trabalho. Você falou de várias ações que vocês realizam. Existe alguma que é mais comum, assim, algum tipo de ocorrência que vocês são procurados mais vezes, assim? Hoje a nossa maior demanda está sendo a evasão escolar, né? Mas existem as situações de violência contra a criança, né? O próprio abuso, né? E a exploração sexual da criança e do adolescente, infelizmente, é uma realidade muito próxima aqui de Tupã, que a gente vivencia, né? O Conselho tem uma relação de trabalho com a vara da infância e da juventude? Como é que funciona? Sim, nossos casos, muitos, se não todos os nossos casos, eles são encaminhados, são representados, uma vez que não tem um retorno, uma vez que aquela família não corresponde, né, uma vez que haja algum empecilho, esses casos eles são representados, aí encaminham para o Ministério Público. A pandemia, ela afetou tantos órgãos, tantas instituições. Para o Conselho, quais foram os principais problemas que vocês tiveram nesse período? Na pandemia nós perdemos os nossos olhares lá de fora, né? Então as escolas, os projetos, como eles não estavam mais atuando de forma presencial, né? Nós acabamos perdendo um pouco desse público, do olhar do professor, que olha, acompanha melhor aquele aluno, né? Daquele monitor, que visualiza um comportamento diferente. Isso foi um pouco dificultoso para a gente. Há quanto tempo você está no Conselho, Leda? 3 anos. E qual a sua área de formação, né? Psicóloga. Psicóloga? Isso. E por que você está no Conselho? O que te levou no Conselho e o que te mantém? Que a gente sabe que vocês podem ter um mandato, podem não continuar, ou podem continuar, né? O que é o Conselho para você? Olha, eu criei um olhar do público no Conselho quando eu trabalhei na assistência, né? Então eu me apaixonei pela assistência, tomando conhecimento dessa competência de poder agir de uma forma positiva, de poder trabalhar em parceria, de poder fazer algo diferente ou a diferença para aquela criança, para aquele adolescente, me motivou. Então foi o que me levou a buscar a candidatura para o Conselho e me apaixonar pelo trabalho. Mesmo com todas as dificuldades, o que te satisfaz, assim? Você consegue resolver uma demanda, você fica bem, como é que é? Porque muitas vezes você é responsável, né, por uma questão que você tem que intermediar. Né? Obviamente que não é sempre que nós temos sucessos ali, né? E como a gente falou, a partir do momento em que chega lá, às vezes a situação já não está legal, ou não é algo de orientação, é algo corrompido, né? Algo triste. E
poder fazer a diferença, eu acredito que é isso que motiva, né? Poder saber que existem saídas para aquela determinada situação, saber que você tem a competência ou às vezes a possibilidade de mudar o futuro, de mudar a história daquela criança ou daquele adolescente é bem legal, é bem bacana, mesmo que às vezes a gente acabe em lágrimas. Vereador, a gente vê, né, como é importante, né, o trabalho, né, e a dedicação, né? Pessoas que entram no conselho e que depois se apaixonam por um trabalho que é uma responsabilidade muito grande, né, atender a sociedade. Com certeza. E a gente tem que parabenizar, porque o trabalho de vocês é um trabalho exemplar na nossa cidade, né? E agradecer pela sua presença, pela Fabiana, que daqui a pouco vem no próximo bloco, né? E poder esclarecer para nós, da população, que somos leigos, né? A ter uma noção melhor do conselho, né? E o senhor tem uma relação, né, assim, com o trabalho junto a crianças, adolescentes, né? O Lar Santo Antônio, o senhor acompanha um trabalho e quando a gente acompanha o senhor, a gente percebe a alegria que o senhor tem em poder, muitas vezes, conquistar um recurso, uma verba, correto, trazer uma conquista, porque o senhor sabe que vai se reverter em benefício para as crianças que estão sendo atendidas. Verdade. Ali. Correto. A gente não só apoia o Lar Santo Antônio, também como apoia também o projeto Monstrinho também, que está tirando as crianças da rua para aprender basquete, né? Fazer com que as crianças pratiquem um esporte para ter um futuro melhor, que é a intenção nossa, que é isso, que tem que ter um futuro melhor, para a cidade também fica melhor e para nós todos fica melhor. E é isso que interessa. Ô Leda, muitas vezes quando um trabalho como o do vereador ajuda num projeto de inclusão por meio do esporte, um projeto como o Lar Santo Antônio, que está aí há mais de 60 anos, tão importante, isso ajuda também no trabalho de vocês, né? Talvez uma criança que teria problemas por meio de uma prática esportiva não chega até o conselho. Com certeza, ou ao contrário, uma criança que já está no conselho, a gente sabe, exato, que existe esse tipo de atividade, né, que a gente pode estar encaminhando a família para que desvie ele de uma situação ruim ou de um local ruim, companhias ruins, né? Muito bem, nós estamos indo para o intervalo, no segundo bloco nós vamos falar das parcerias, falamos um pouquinho aqui sobre as atribuições, parabéns a você e a todos os conselheiros, a gente sabe como é um trabalho de dedicação e como é difícil, né, você desenvolver uma ação onde não depende só de você, né, você vai até um certo ponto, mas você quer que o resultado apareça. Exatamente, eu agradeço o convite do vereador, agradeço a vocês por estar sempre de portas abertas para a gente, para ouvir o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Alguém que quiser procurar o conselho, tem uma dúvida ou tem um problema, um pai ou uma mãe que quer um aconselhamento, qual o endereço, o telefone? Rua Paiaquás, 584, e o nosso telefone é o 3491-2193. Vocês atendem de segunda a sexta? Nós atendemos 24 horas. 24 horas? De segunda a sexta na Paiaquás, 584. Tá. Obrigado, Leda, mais uma vez. Vereador, daqui a pouco nós voltamos. Com certeza. E no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre o Conselho Tutelar. Vamos entender agora as parcerias que o Conselho desenvolve na cidade com vários órgãos na busca de construir uma sociedade melhor, de resolver tantos problemas que nós encontramos no dia a dia. Daqui a pouco nós voltamos.